Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste domingo, nosso Senhor nos apresenta a virtude da humildade. E a perfeição da humildade está na própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, sendo Deus, não hesitou em assumir a condição humana e fazer-se servo. Quando pensamos na grandiosidade do Verbo que se humilha a assumir a nossa condição, percebemos o imenso amor que Deus tem para conosco. Mas olhemos talvez figura mais próxima, humana, a humildade da Virgem Maria. Nela nunca encontrou repouso a soberba. Ali repousa sempre a verdade. Nossa Senhora torna-se um modelo de humildade para todos nós, quando ela, com a maior de todas as honras que uma criatura pode ter, a de ser a mãe do Verbo divino, do Jesus mesmo, encarnado e nascido, de ti nascerá um filho, o Rei de toda a terra, o Senhor dos senhores, será filho de Deus. Que coisa grandiosa! E a resposta de Nossa Senhora: eis aqui a mais humilde escrava do Senhor. Ali não existe lugar para a soberba, mas se responde à grandeza do chamado com a mais absoluta humildade. Vemos a Virgem sempre humilde, em todas as situações, nas bodas de Caná e, por fim, na cruz mesmo. Ali não existe revolta, soberba, rogo de direitos ou qualquer coisa. Existe uma entrega absoluta à vontade de Deus, ao querer de Deus. Eis o local aonde nós, peregrinos, devemos repousar nossos pés, na humildade e nunca na soberba. Esta humildade é solo fecundo para que aquelas virtudes teologais cresçam em nós. Que seria da fé se começássemos a discutir com Deus sobre a revelação divina, começássemos a colocar pormenores arrogantemente aquilo que Deus nos revela? Quem o faz já perdeu a sagrada teologia e perde ou embota-se a virtude da fé. Deus nos dá a conhecer de si e é preciso ter humildade para recebê-lo. Quando abrimos as páginas sagradas do Evangelho, se não é esta virtude a primeira a chegar, toda a sabedoria divina se fecha e os olhos não veem mais a verdade, mas só ilusões e tropeços nas páginas sagradas. A liturgia, por mais solene, sublime, por mais elevada que seja em seu decoro, é o exercício da mais absoluta humildade da criatura, que humilha-se diante do Criador, com todo o coração, prostrada, adorante, que não faz nada por si mesma, mas que adora a Deus como Deus ensinou a ser adorado. Olha a beleza da liturgia. Aqui não existe protagonismo nenhum, é só Cristo, o único protagonista. Não existe novidade nenhuma, é só a cruz salvadora, a única novidade inabalável. Uma das perguntas que me deixa mais assustado quando chego em uma paróquia para rezar uma missa, quando sou convidado, é quando chega a equipe de liturgia. Como vai ser a missa, padre? Como sempre foi. Não, mas é que alguns padres gostam, outros não gostam, uns querem, outros não querem. Não tenho direito nem de gostar,
nem de querer, apenas de obedecer. Eu sou ministro, não dono da liturgia. Ninguém é dono da liturgia, ninguém, nem o Papa. O Papa é o guardião mais fiel da sagrada tradição litúrgica da Igreja e deve defendê-la sempre, sem nunca adulterá-la, alterá-la ou modificá-la, porque a liturgia não pertence aos homens, pertence a Deus, que ensinou como quer ser adorado. Olha o exercício próprio da humildade, todos os gestos, todos os movimentos, tudo está previamente estabelecido para ser obedecido. O menor, o mais pequeno de todos os coroinhas, quando faz a sua função, tem toda a autoridade, se age pela obediência aos livros litúrgicos. Dizem que uma vez, em um Corpus Christi, um pequeno coroinha puxava a capa do padre. E ele dizia: não atrapalha, menino, vai sair a procissão. Padre, precisa me ouvir. Agora não, depois. E o coroinha, indignado, disse: padre, me escute agora. O que foi? O senhor preparou tudo, mas não colocou Jesus no ostensório. Oh, perdão. A criança mais pequena, quando age segundo as rúbricas, tem autoridade sobre o sacerdote, porque é a liturgia a mestra. Aqui todos somos ministros, servos. Executamos aquilo que Deus nos deu a conhecer e nunca mudamos nem alteramos. Eis a humildade na divina e sagrada liturgia. Quando pensamos nas coisas cotidianas, quando vemos a vida de família, quanto mal faz a soberba, o amor próprio, a arrogância dentro de um lar. Ali diminui a caridade, a esperança se torna nublada. Ali não existe mais a bem-querência, se não se tem a humildade. A humildade de quem reconhece o cansaço do cônjuge e mesmo tendo o seu próprio cansaço, oferece um alento. Ó bela humildade que revigora a aliança nupcial no cotidiano. A humildade de doar-se, de colocar sempre o próximo em primeiro lugar. O esposo coloca em primeiro lugar a esposa e os filhos. A esposa dá atenção própria ao esposo e os filhos buscam ser humildes para aprenderem aquilo que os pais têm a lhes ensinar. Como é difícil ter a humildade de aprender nos dias atuais. Já tentaram ensinar alguma coisa a alguém? Normalmente, quando você vai ensinar alguma coisa a alguém, a pessoa já chega dizendo que já sabe. Eu sei, eu faço, é assim, não sei o quê. Ah, sim, eu já vi isso, é deste jeito. E aí acabamos o quê? Desistindo. Quando estava em Florença, um padre de Milão estava me vendo cozinhar. Ia fazer um talarinho ao alho poró, uma das minhas especiarias. E disse ao padre: eu preciso de pana, nata e de poro, alho poró. E ele: não é assim, bastante azeite de oliva, sal, e me traga isto que vou fazer um prato. E aí, o italiano em cima: não, é qui che se fa. Lasciate, guardate, chiudete. Ah, ele ficou quietinho, nunca tinha visto um brasileiro cozinhando. Quando terminou, eu disse: mangia. Ou nunca pensei que ia aprender a fazer uma massa, um macarrão com um brasileiro, mas hoje aprendi. Às vezes a humildade em aprender, quando alguém está a fazer, torna-se um tesouro. É importante parar
e colocar em primeiro lugar aquele que ensina, sem pressupor. Mesmo no diálogo cotidiano, queridos fiéis, a virtude da humildade torna-se o único veículo para a verdadeira comunicação das almas. Se eu já pressuponho o que aquela pessoa tem a me dizer, nunca vou escutá-la, nunca vou entendê-la. É preciso silenciar também o coração com a humildade, dar calma aos sentidos. E quando se ouve, ouvir, sem arquitetar o que vai responder, mas simplesmente ouvindo. Aqui desabrocha com generosidade a virtude da caridade, do amor ao próximo. Aqui se executa o verdadeiro dom da proximidade. Quão bela e importante é a virtude da humildade. Nosso Senhor hoje quer lhes dar a conhecer uma novidade do céu. Quer dar-lhes a conhecer a ordem das coisas. Fala do sábado, o dia mais importante para os judeus. Dia que por ordem de Deus devia ser santificado na primeira aliança, aquela de Moisés e do Sinai. Descansarás no sétimo dia. O sétimo dia era a plenitude da primeira criação. Ali, estabelecendo esta lei, o Senhor manifestava do seu amor, pois não queria um povo escravo, mas um povo livre, um povo bem disposto a coisas maiores, em previsão do próprio Filho que havia de vir daquele povo. Mas seus ouvidos estão tão fechados, tão surdos, suas autossuficiências, sua arrogância diante da revelação na Escritura era tão grande que o Verbo divino falando não ouviram. E o coração só arquitetava a maldade, meios de acusá-lo, sem prestar-lhe atenção à boa nova que lhe chegava. Se nos pomos à frente, e não se trata de lugares, em uma paróquia, ninguém sentava nos 7 primeiros lugares da igreja, era uma coisa assustadora, o povo sempre estava longe, longe. Descobri que era porque o antigo pároco fazia perguntas durante a homilia, e até o 7º banco era onde chegava o sinal do microfone, dali para frente não pegava, então o povo sentava para trás. Não se trata de um lugar material, se trata de pôr-se acima e à frente da própria verdade, pressupondo conhecer, saber e ser mais importante. Não. Diante do que vem de Deus, só é sábio quem se prostra com o coração por terra. É desta virtude, queridos fiéis, que nos vem a boa nova, que nos vem as demais virtudes, que cresce a esperança, a fé e a caridade, que fortalece o espírito e que podemos entrar na tão almejada união com nosso Senhor, naquela vida mística dos bem-aventurados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.